o agendamento de atributos e o enquadramento. O que vem à sua cabeça quando você relembra o atentado de 11 de setembro? Você provavelmente já ouviu falar muito desse acontecimento, afinal, ele foi bastante veiculado pela mídia. Mas o que você talvez ainda não saiba é que as palavras que você associa a esse tema podem estar diretamente relacionadas ao que você consome na mídia. Isso tudo tem a ver com o agendamento de atributos. Uma hipótese que diz que a mídia influencia na forma como as pessoas pensam sobre determinado assunto. A teoria da agenda foi formulada originalmente por Bernard Cohen, em 1963. Depois, a teoria avançou entre as décadas de 70 e 80 com os estudos dos norte-americanos Maxwell McCombs e Donald Shaw. Existem duas dimensões de agendamento, o tradicional e o de atributos. A primeira dimensão defende que a agenda da mídia define a agenda da sociedade. Ou seja, que as pessoas conversam em casa, na rua ou no trabalho está diretamente relacionado ao que elas viram na TV, leram no jornal ou compartilharam no Facebook. McCombs e Shaw, ao estudarem as campanhas eleitorais, chegaram à conclusão de que a mídia influenciava muito nas imagens que o público tinha sobre os candidatos. Nas eleições presidenciais americanas de 1976, por exemplo, Gerald Ford era o candidato republicano à reeleição. Enquanto isso, o Partido dos Democratas nomeou Jimmy Carter para a disputa. Um estudo de McCombs comprovou que os atributos encontrados na agenda da mídia para descrever os candidatos eram os mesmos na agenda do público. Alguns traços destacados foram competência, compaixão e crenças políticas. É daí que se desenvolve a segunda dimensão do agendamento, o agendamento de atributos. Para a teoria, agora a mídia não só nos diz sobre o que falar, mas como pensar sobre determinados tópicos. Aqui a atenção está em quais elementos foram destacados em relação ao objeto e como isso impacta na opinião das pessoas sobre aquele assunto. Podemos relacionar o agendamento de atributos com o conceito de enquadramento. Na fotografia e no cinema, enquadrar é a ação de selecionar uma parte do cenário para compor a tela. Quando enquadramos uma cena, podemos escolher mostrar só o que queremos que apareça. Na comunicação, o enquadramento ao framing no original foi desenvolvido primeiramente por Gregory Bateson e depois por Erving Goffman. O enquadramento se refere ao modo de como a mídia é capaz de moldar os acontecimentos. O uso de certos adjetivos e expressões podem ressaltar ou ocultar alguns aspectos de um fato. A partir do agendamento de atributos, a teoria da agenda se misturou com o conceito de enquadramento. Agora, os efeitos da mídia são analisados a partir do conteúdo específico da mensagem, ou seja, do enquadramento que o jornal fez. Isso foi observado num estudo que analisou a intensa cobertura noticiosa da criminalidade no Texas, no início dos anos 90. Foi observado que essa cobertura gerou altos níveis de preocupação pública sobre o crime, que foi considerado o maior problema do país. Apesar disso, enquanto a preocupação das pessoas crescia, a taxa de crimes, na verdade, caía. Mas não só os jornalistas enquadram os tópicos noticiados, as audiências também enfatizam certos aspectos da notícia em detrimento de outros. Os atributos empregados em uma notícia podem variar desde os mais simples, como a idade das pessoas e o lugar onde ocorreu o fato, até os mais complexos, como certos adjetivos capazes de qualificar ou desqualificar uma pessoa. Já vimos que o discurso midiático de uma campanha eleitoral é um lugar de intermediação entre o cidadão e os partidos políticos. Nas eleições presidenciais norte-americanas de 1968, por exemplo, o republicano Richard Nixon, que foi eleito, fez campanha com o tema para restaurar a lei e a ordem, que apelou para muitos eleitores irritados com a violência que acometeu todo o país nos anos anteriores. Assim, o segundo nível de agendamento mostra que existe uma forte relação entre a forma como a mídia enquadra um candidato e os atributos que o eleitor escolhe para construir a imagem desse político. Além disso, quando só um atributo em particular de um objeto é enfatizado na agenda da mídia, pode ser que esse objeto apareça com mais facilidade na agenda do público, como é o caso das notícias sobre torcidas organizadas de futebol, que geralmente dão um enquadramento de desordem e confusão. Então, pessoal, vimos que o agendamento de atributos, relacionado ao conceito de enquadramento, pode ser usado hoje para entendermos a influência da mídia nas atitudes e opiniões do público. Através de vários padrões de atributos encontrados nas notícias, os noticiários podem dar destaque a alguns aspectos de um tema, deixando de enfatizar outros. E as pessoas, ao mesmo tempo em que dão maior importância aos aspectos destacados, também acabam fazendo seus próprios enquadramentos das notícias. E aí, viu como o agendamento faz parte do nosso dia a dia? Então fique esperto, porque os efeitos dessa teoria ainda vão dar o que falar. Até mais!